Vê aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então você vê aqui, ó, no Salmo 119, versículo 17, faze bem ao teu servo para que viva. Essa palavra aqui, bem, né? Fazer bem, essa frase aqui, fazer bem, quer dizer o que é amadurecer, desmamar. Então, assim como a criança ela tem que ser desmamada, ela não vai ficar para sempre na mamadeira, ela tem que crescer, ela tem que amadurecer, para que ela possa o quê? Ela possa ter autonomia de viver a vida dela, correto? Porque os pais não vão ficar para sempre com aquele cuidado, né, como se tem com um bebê. Então diz aqui, faze bem ao teu servo, quer dizer, amadureça o seu servo. Né? Eu preciso ser desmamado. Há crentes, Magda, que precisam ser desmamados. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É menino. O que muito nos deixa espantados é ver no meio da igreja de hoje, no meio, né, dos evangélicos, pessoas com mais de 20 anos ainda sendo menino. E o escritor de Hebreus fala aqui, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, uma criança, ela não tem essa capacidade de discernir o bem e o mal. Então, um cristão, mesmo que ele tenha mais de 20 anos, 25 anos de convertido, mas ele ainda é menino, ele vai ter muita dificuldade em discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, principalmente se ele tem pouco conhecimento bíblico. E ser menino é ter hábitos de menino. Né? Comportamento Você imagina um adulto com hábitos de uma criança. E com aquele comportamento E infantil. o que a gente vê, o que o apóstolo Paulo ele denuncia lá em 1 Coríntios 3, 1, 2, que é a dissensão na igreja. Exatamente. Você observa hoje crentes antigos que só se alimentam de fofoca. Mas uma coisa aqui que é bom a gente ressaltar aqui no texto de Hebreus, do capítulo 5, esse versículo 12, que também chama atenção, que ele diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então, é muito triste, porque aqui, como esse escritor de Hebreus está falando, né, pelo tempo já deveria ser mestre, pelo tempo você já deveria estar ajudando a receber aquele que está aceitando Jesus hoje. E você ajudar a ensinar, a dar o leite, e você precisando de leite, Você dando trabalho, né, como você uma criança. dando trabalho, um adulto dando trabalho de criança. Então... Uma criança, ela requer uma atenção totalmente especial, né? Então, há pessoas dentro da igreja, eu falo igreja assim, né? Os cristãos. E essas pessoas, elas dão trabalho como se fossem ainda crianças. Né? Vivem rodeados de meninice, alimentam-se de intrigas, porque é o que ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha, meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. E aí no versículo 3 ele explica, por quê? Ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? E aí você vê, a gente vive numa geração de pessoas que chegam ao ministério, presbitério, chegam a pastores, mas elas estão se alimentando, ela vive naquela ciranda de fofoca, de intriga, de assuntos tão pequenos, diante daquilo que a palavra de Deus te propõe em você crescer na sua vida espiritual.
E a gente não vê as pessoas crescerem. As pessoas não crescem nunca. Você tem que estar sempre falando das mesmas coisas, do princípio, como Paulo diz, né? Dos primeiros rudimentos das palavras de Deus. E isso está ligado à falta de conhecimento bíblico. É verdade. À falta de interesse pelas Escrituras. É o que nós sempre estamos falando aqui no canal sobre o retorno à Bíblia, o retorno à palavra de Deus. Hoje se vive muito o evangelho social. Evangelho onde tenho que ir para a igreja, né? Sentar lá, ouvir o pastor, aí é aquele leitinho que é dado no domingo e passa a semana inteira sem buscar conhecimento bíblico. Como que ela quer crescer? Como que ela quer se tornar uma pessoa amadurecida espiritualmente? Porque o amadurecimento espiritual depende do conhecimento bíblico. Uma coisa está ligada à outra. O que você leu em Hebreus, tendo os sentidos exercitados, né? Exatamente, é no versículo 14, aí ele diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeito aqui significa os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso traduz o quê? Você, para ser maduro, para ser perfeito, maduro, como a Bíblia está dizendo aqui, você depende do conhecimento bíblico. Você não alcança esse amadurecimento, você não alcança esse alimento sólido que você precisa para te manter vivo, como diz ali no Salmo 119, se você não tiver e não buscar e não procurar conhecimento bíblico. Estudar a Bíblia, não é ler a Bíblia como um livro que você abre, leu e fechou, pronto, acabou, esqueceu do que estava escrito ali. Não, você precisa de se aprofundar no conhecimento, na busca pela palavra, com diligência, com interesse, com carinho, com amor, com desejo mesmo de conhecer, aprender e obedecer. Você vê que o Salmo 119, versículo 17, ele faz um resumo disso, né? Faze bem ao teu servo, quer dizer, amadureça o teu servo, desmame o teu servo. Para quê? Para que viva. Essa palavra viver, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer crescer e manter-se vivo. Que maravilha, né? Essa palavra aqui. Para que viva. Então, eu preciso amadurecer para que eu possa crescer, eu preciso ser desmamado para que eu possa crescer e me manter vivo. Fora isso, nem na lei natural isso vai acontecer. Se a criança não desmamar, se a criança não amadurecer, como é que ela vai ser um adulto independente? E aqui o salmista ele fala a mesma coisa. Olha, eu preciso ser desmamado para que eu possa o quê? Crescer e me manter vivo. E observe a tua palavra. Observar aqui quer dizer cumprir a palavra, guardar a palavra, preservar a palavra. Vivenciar a palavra, meu Deus. Viver a palavra. Viver a palavra. Então, ele resume muito bem o que toda a Escritura ela nos ensina. Que o cristão, é o que Pedro diz lá, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Né? É a mesma coisa que uma mãe, com a criança já com 10, 11, 12 anos, e ela querer voltar a colocar na alimentação dessa criança o alimento materno, o leite materno. Não tem como. Essa criança vai conseguir ficar de pé? Ela vai se manter viva só com leite materno, como era o bebezinho com 2 meses? 1 mês, 2 meses? Não vai. Não vai. Não vai se manter vivo. Né? Um adulto se alimentar de leite materno o dia todo, como vai se manter vivo? Ele não vai, ele vai desfalecer. É o que diz aqui também, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 15, olha. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer. A proposta do Evangelho não é que a pessoa tenha uma vida espiritual estagnada. E nós hoje estamos vendo pessoas completamente estagnadas no seu conhecimento da palavra. Estamos falando de um relacionamento pessoal com a palavra de Deus. Da pessoa, né, Magda, ela ter
um relacionamento com as Escrituras, buscar conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, que Deus, desde o princípio, ele falava isso para os antigos, né? Para Josué, ele falou isso para Moisés, ele falava para o povo que o povo deveria conhecer a palavra, deveria crescer, aplicar a palavra. E nós vemos hoje pessoas, né, que estão dentro do meio evangélico, que se dizem cristãos, meninos, gente, canela de fogo, fofoca, profetadas, mentiras, envolvidos, admirando os homens, né, tendo ídolos dentro da igreja, querendo aparecer, fazendo de púlpitos, palanques, atores de coisa séria, a pessoa aspirando uma consagração somente para aparecer, não quer servir a Cristo, quer servir a Cristo? Como? A gente tem visto isso, Magda, de pessoas que querem realmente tudo, menos amadurecer. Senhor, porque esse ato aqui de amadurecimento, Magda, é de uma independência. Você nota que quando ele diz aqui, faze bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra, olha que aqui está falando de um adulto que é independente. Você não, graças a Deus, não precisa de alguém para fazer você caminhar, para botar comidinha na boca. Infelizmente, há pessoas por causa de doença, mas eu estou falando no caso de desenvolvimento natural. Então, um adulto, ele é independente. Ele cuida de si mesmo. Ele penteia o seu cabelo, ele se alimenta, ele bebe água, ele vai ali e volta. Ele tem a sua independência, independente de uma criança. Ele tem uma estrutura para poder encarar a vida. Agora, crentes dependentes de um profeta, crentes que dependem de quê? Depende de uma igreja, depende de uma campanha. Porque se não fizer, acha que não vai alcançar de Deus um favor. Enquanto Depende. Que ele tem que entender que ele precisa estar em sintonia com Deus e com a palavra para que ele alcance de Deus resposta das suas orações. E tem a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus de uma forma independente. Entendeu? Então, quando ele se torna dependente dos outros, gente, que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, o salmista, ele ansiava, Senhor, eu preciso amadurecer, me desmama para que eu viva, para que eu o quê? Para que eu cresça e me mantenha vivo. Por qual objetivo? Para viver na carnalidade? Para realizar os seus sonhos pessoais? Não. Para que eu observe a tua palavra. Você vê um outro exemplo que a gente pode dar como uma metáfora, né? Fazendo uma comparação. Um adulto que não tem todos os nutrientes que ele precisa para poder trabalhar para as suas atividades diárias, ele é um adulto desestruturado porque ele tem uma má alimentação, ele não tem as vitaminas e proteínas que ele precisa, então ele fica sujeito ao quê? Enfermidades. Crentes que estão sujeitos a vários ataques do inimigo se desestruturam, né? Se desestruturam por qualquer coisa, por qualquer problema, por qualquer adversidade. A fé vai lá para o chão, enfraquece, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar, não quer mais buscar a Deus, porque ele está sujeito a essas fraquezas por conta dele não ter buscado o alimento sólido. Uma criança, né? Você vê uma criança, se você tira um brinquedo dela, ela chora. E principalmente uma criança que não sabe falar ainda. E a forma dela expressar o descontentamento dela é chorar, espernear, gritar. E muitas das vezes os pais têm que buscar, né? Entender por que ela está chorando. Né? Porque ela não sabe se comunicar, se está com dor, se está contrariada, se está com sono, está com fome. Entendeu? Agora, há cristãos assim, que a criatura geme, chora, berra, esperneia, diz que não vai buscar mais a Deus, que não vai mais ler a Bíblia, todo ressentido, todo machucado, todo ofendido, todo magoado. Né? Há crentes assim, que não pode tocar nele, não pode ser contrariado. Aí é onde essas igrejas de realização de sonhos pessoais estão prosperando. Por quê? Porque é por causa desse tipo de entre aspas, cristãos,
que eles vão para lá. E não é só esses grupos de porta de prosperidade, não. Há pessoas que vivem enfurnado dentro de igreja, vivendo de fofoca, falando de coisas que não edificam, alimentando-se de saber da vida dos outros. Liga para você o que quer saber de fulano. Quer saber de fulano? Liga lá para ele. É a pessoa que vai procurar você e já pergunta pelos outros. Ou quer desabafar falando da vida dos outros. Entendeu? Então a pessoa nunca amadurece, sabendo que isso vai contaminar ela mesma. Ele quem a ouve, porque isso é uma enfermidade. É uma enfermidade, né? E ela tá o quê? Ela tá desnutrida espiritualmente, porque ela não busca a palavra, o conhecimento sólido. Então ela se torna uma pessoa raquítica espiritualmente e ela é dada a todos esses comportamentos aí, da inveja, da fofoca. E aí o maduro, ele faz o quê? Como o maduro, espiritualmente, ele sabe de como ele se beneficia se relacionando com Deus, buscando a palavra, numa comunhão mais íntima e profunda com Deus, ele sabe que esse tipo de coisa arranha a sua comunhão. E é onde ele se afasta de tudo isso. Aonde ele alcança uma sensibilidade maior. Bem maior. Bem maior. Então ele tem como que um mecanismo de defesa dentro dele. Por ele ter alcançado essa afinidade com Deus, essa sensibilidade maior, então o que ele está vendo, isso aqui é contaminação, isso aqui eu vou me afastar, isso aqui é contaminação para a minha vida espiritual, isso aqui vai me afastar de Deus. O que você vê no crente menino, é o crente menino que ele vai passando por tudo quanto é lugar e situação e acha que aqui nada daquilo vai atingir ele. Mas aquilo está afastando cada vez mais e mais ele de Deus, está prejudicando a comunhão, está prejudicando a vida espiritual e ele não se dá conta, porque ele é menino. É como uma criança que você larga, se tiver um abismo ela vai cair, se tiver pedra ela vai tropeçar, não é? Se você soltar uma criança num campo aberto, se tiver um buraco ela vai cair no buraco, mesmo assim é o crente menino. Ele está sujeito a tudo que é atropelos. Ele sai se largando. Mas há cristãos assim. E por isso que o apóstolo Paulo, lá o escritor aos Hebreus, e aqui no Salmo 119, que é um salmo anônimo, ele pede, Senhor, me amadureça, eu preciso ser desmamado. Né? Amadureça o teu servo, desmama o teu servo. Para quê? Para que ele viva, para que ele cresça e se mantenha vivo. E observe a tua palavra, e obedeça a tua palavra. A gente vai conversar muitas das vezes com um servo de Deus, e a gente ensaia a falar da palavra de Deus, ele muda de assunto, é tão natural dele não se envolver com a palavra, que parece um absurdo isso, né? É tão natural dele se alimentar de outro tipo de alimento, que automaticamente ele muda o assunto. Nós vivemos isso, né? Às vezes um irmão vai conversar com você, você vai fazer uma visita, ou uma pessoa vem na sua casa, ou você encontra na rua, você começa a falar da palavra de Deus, a pessoa naturalmente ele muda o assunto. Isso ele não faz por dolo, ele faz porque é da natureza dele. É o hábito dele, ele não faz por mal. Então essas pessoas precisariam ser desintoxicadas desse ambiente, desses pensamentos, desses sentimentos, desses vícios, para que viesse para a palavra de Deus e deixasse que a palavra de Deus o quê? A limpasse. Jesus falou isso, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lá em João 15. Então, essa palavra é a única que poderia fazer isso e que pode fazer isso. Só que, infelizmente, nós temos visto, né, Magda, assim, uma resistência, né? Uma indiferença. Uma indiferença à palavra de Deus, né?